Aqui, nós já estamos com 38 participantes na sala. Muito bom ter vocês aqui, alunos do presencial, da EAD, do Campus Tijuca, do Campus Cabo Frio. Assim, essa semana está nos enchendo de orgulho. Hoje nós tivemos, vou fazer um review rápido, ontem eu abri e fiz uma revisão do segundo dia, né, que teve lá no presencial, de manhã no nosso Campus Tijuca. A professora Márcia também já realizou um evento aí no campus de Cabo Frio, e está nos deixando de orgulho, como eu falei no início, porque vocês têm participado. Hoje a mesa literária foi um sucesso, a apresentação de 3 autores de livros assim que são ótimos para nós como pedagogos, como educadores, né? Na verdade, utilizarmos. Aqui também a gente tem alunos de todos os cursos, né, de História, Biologia, Letras, Geografia e Pedagogia. Então, os alunos de História também ficaram muito encantados hoje de manhã com a literatura apresentada pelos autores. Então, livros desde para o pedagogo, para utilizar com crianças de diversas e diferentes faixas etárias, até livros para nós, adultos. Então, assim, foi muito interessante a nossa feira literária. E aí eu vou pegar gancho, porque antes da mesa literária, nós tivemos a apresentação de uma ex-aluna do curso de Pedagogia. Para quem não me conhece, eu sou Rosileia Mato, tá? Desculpa, eu saí abrindo a live, não me apresentei, mas eu acho que a maioria já me conhece. Eu estou como coordenadora do curso presencial do Campus Tijuca e estou ajudando aí na organização desse evento. E aí, como eu estava falando para vocês, nós tivemos uma apresentação de manhã de uma ex-aluna que, no ano de 2021, em dezembro de 2021, se formou pelo curso de Pedagogia, e que é a Vitória Oscar, o nome dela. E eu a convidei para fazer uma apresentação para vocês, para mostrar porque o que aconteceu. No último estágio, no último período, no 8º período dela, que ela foi fazer estágio em espaço não escolar, né, que é uma exigência do curso de Pedagogia, o estágio 4, ela foi convidada para ser coordenadora. É um instituto, na verdade, não chega a ser terceiro setor. Ela falou que se caracteriza como setor 2,5, porque tem fins lucrativos, mas atua também com ações fortes sociais. É um curso de inglês, que a cada matrícula eles oferecem uma bolsa de estudos para a comunidade. É um projeto bem interessante. E aí ela foi contar essa experiência dela, nós discutimos um pouco, falamos um pouco a respeito das competências, né? Para você desenvolver ao longo do estágio, que você desenvolve não somente competências técnicas, mas também competências comportamentais. E hoje a nossa convidada ela vem corroborar com isso, porque a Ana Beatriz Medrado, que é a nossa convidada de hoje, que vai falar desse tema que ela está no slide aí, para vocês devem estar visualizando, utilização de tecnologias como recurso para a educação sexual nas escolas. É muito semelhante, a gente pode fazer uma analogia da Ana Beatriz com a aluna Vitória Oscar, porque a Ana Beatriz ela está finalizando o curso de Pedagogia, ela também é aluna do curso de Pedagogia, eu a convidei para estar aqui conosco, e ela fez uma disciplina que muitos de vocês já devem ter feito no curso de Pedagogia Presencial, que é o tópico especial em Educação Sexual nas Escolas. E ela gostou tanto do tema que ela se aprofundou, defendeu no semestre passado. Eu tive o prazer e a honra de ser orientadora dela, a monografia a respeito desse tema. E desde então, eu sempre a convido, porque ela foi minha monitora na disciplina, agora no último período, da mesma disciplina, tópico especial, e eu a convidei para falar sobre essa pesquisa, porque a Ana fez, na realidade, uma pesquisa grande em termos de tecnologia e metodologias para a utilização em sala de aula de jogos, livros, filmes. Ela fez uma pesquisa intensa, e ela vai falar um pouquinho dessa pesquisa dela, desse estudo dela a respeito disso, focando hoje para vocês essa questão das tecnologias. Apesar da Ana ser uma aluna de pedagogia, né, e eu acho interessante a gente destacar
que quando a gente fala de educação sexual nas escolas, primeiro que existe um mito, né, que a educação sexual não deve ser trabalhada, aí existe uma discussão em cima disso, mas é porque, na verdade, as pessoas sempre acham que a educação sexual está atrelada a sexo. Então, só um parênteses aqui, para quem ainda não teve a oportunidade de realizar a disciplina, educação sexual, a gente pode dizer, é o processo educativo, né, como o próprio título diz, é o processo educativo de educar. Então, é educar as pessoas para se prevenir com uma gravidez indesejada, é educar as crianças e os adolescentes a respeito do autocuidado com o seu corpo, prevenção de doenças, né, que a gente sabe sexualmente transmissíveis, a questão do método anticoncepcional para a menina, então, a questão também do autocuidado da criança, desde a higiene pessoal com o seu próprio corpo, isso não estou falando só das partes íntimas, estou falando de higiene pessoal, desde o cabelo, né, até o pé, até as unhas, então, assim, uma higiene pessoal do próprio corpo físico nosso, que está atrelado muito à autoestima, né, mas também a questão de proteção para não sofrer pedofilia, que a gente sabe que é uma realidade hoje, infelizmente, no nosso mundo, principalmente em relação às nossas crianças. Então, eu acho que em função disso, a Ana vai se apresentar, vai falar um pouquinho, é que a Ana resolveu se aprofundar a respeito desse tema e vai contribuir hoje aqui com o nosso encontro. Acho que eu já falei muito, Ana Beatriz, mas foi só para dar uma contextualizada, porque eu estou vendo que tem muitos alunos aqui, deixa eu ver quantos que a gente tem agora. Olha, agora no momento nós já Pode temos... ficar tranquila que eu vou contextualizar também, professora. Tem algumas coisas que eu vou falar sobre educação Pode sexual. falar. Então, eu vou deixar vocês com a Ana Beatriz, tá bom? A lista de presença, só uma observação, a lista de presença eu vou estar disponibilizando para vocês confirmarem a participação e receberem o certificado. Uma aluna já perguntou, mas eu vou ratificar. A cada palestra da Semana de Educação, ela vale 3 horas, tá? Seja ela presencial ou seja ela online. E uma outra questão que eu gostaria de pedir para vocês, que tenham cuidado de manter a câmera e o microfone desligado, não só para não atrapalhar a exposição da colega, mas principalmente porque às vezes a gente se vê numa situação vulnerável, né? Essa coisa de câmera ligada, você sabe que expõe a gente potencialmente. Então, fiquem atentos a isso. E queria antes de passar para você, Ana, queria muito agradecer a presença da professora Márcia Simões. Márcia, você quer falar alguma coisa? Tem mais alguma professora aqui? Me ajuda aí, Ana, a ver quem é que está aqui. Kátia está aí, ou Graça? Vou ver aqui no de pessoa. Eu acho que não, eu procurei. Não, acho que não, né? Márcia, você quer falar Dá alguma boa noite, dá boa noite, né, a você, a todos os colegas coordenadores. Esse trabalho tem sido assim muito bom, né, uma recompensa esses dias. Perfeito. A gente tem passeado, né, academicamente pelos nossos corredores. Foi um desafio o período da pandemia e hoje a gente está aí com eventos presenciais e eventos online. Então, é só mesmo agradecer a oportunidade, né, de participar junto com vocês, desejar a Ana Bia, como eu chamo, né, que também é minha aluna dedicada, como muitas outras, e parabenizá-la por cada conquista, né? Assim como a Vitória Oscar, né? E outras aqui que, se nós fôssemos enumerar, poderíamos esquecer de alguém. Vocês deixam marcas na nossa vida, nós aprendemos também muito com vocês, e principalmente nesse momento em que a gente sai de uma pandemia e passou junto com vocês por esses momentos. Então, hoje a gente tem aí um seminário que ele tem a parte online, tem a parte presencial, e a gente pode se olhar, se tocar, se ouvir, e principalmente uma questão que eu acho que foi fundamental na construção desse trabalho, é que ele não é só dos professores para os estudantes, mas ele é entre professores e futuros professores. E hoje estar aqui assistindo a Bia certamente vai ser mais um aprendizado, porque como aluna, ela é uma pessoa, como muitas outras, que busca o conhecimento. Então, não poderia existir um momento mais feliz do que a gente ver, como vimos hoje de manhã, a Vitória Oscar
e agora, né, assistimos a Bia e muitas outras que estão também ali na exposição. Parabenizar a professora Graça pela dedicação ali, pelo intercâmbio, e a gente, cada dia que passa, soma e aumenta mais o nosso anseio de uma educação melhor, uma educação de qualidade. Parabéns a todos, tá? Muito obrigada aí pela oportunidade. Obrigada, Márcia. Ana, então agora está com vocês. Eu vou desligar a câmera e o microfone, e qualquer coisa eu estou por aqui, tá bom, pessoal? Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Como as professoras já apresentaram, meu nome é Ana Beatriz, eu estou no último período do curso de Pedagogia, e esse tema é um tema que mexe muito comigo, educação sexual, como a professora falou, foi o tema do TCC, e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre os recursos que a gente pode utilizar para trabalhar essa temática nas escolas. Vou começar introduzindo, destacando que essa palestra, essa oficina, ela tem como foco salientar justamente a importância de encarar a escola como um espaço de reflexão e diálogo, né, de formação integral. Vou falar um pouquinho sobre formação integral um pouco mais para frente, mas quando a gente fala de integralidade, a gente fala do sujeito inteiro. E a sexualidade, ela faz parte desse sujeito. Então, quando a gente fala que a gente quer formar o aluno integralmente, isso também perpassa a educação sexual. E a proposta é justamente a utilização de metodologias ativas, com ênfase em ensino híbrido, gamificação e utilização de jogos, para promover realmente uma aprendizagem significativa, contextualizada e individualizada. E, no final, eu vou falar um pouquinho sobre a formação continuada, a importância da postura do educador diante dos alunos, não só a educação sexual, mas em diversas temáticas, disciplinas no geral. Bom, iniciando, né? O que é educação sexual? A professora Rose já falou um pouco sobre, já introduziu, mas a educação sexual, ela está diretamente ligada ao desenvolvimento integral do aluno, né? Quando a gente fala da responsabilidade da escola, a gente fala do desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, social, psicológico e também o desenvolvimento sexual do aluno, né? Porque integral envolve tudo. E esse aluno, ele tem que ser formado, tem que ser assim, formado de forma que ele vire um cidadão crítico e reflexivo que possa atuar na sociedade de maneira autônoma e consciente. Então, assim, quando a gente fala dos temas relacionados à sexualidade, a gente fala de temas que perpassam a vida inteira, desde a infância até a adolescência, a fase adulta e os idosos. Então, assim, a gente tem temas diferentes para cada faixa etária, mas a sexualidade perpassa todas elas. Então, assim, o adulto, quando a gente pensa muito cabeça de adulto, né? Qual a dificuldade que a gente tem hoje de olhar para a educação sexual e encarar que ela é algo que tem que estar na escola? O adulto, ele acaba vinculando, como a professora Rose trouxe, acaba vinculando a sexualidade à reprodução, ao sexo, e não consegue fazer essa dissociação, não consegue compreender que a sexualidade tem a ver com algo muito, muito além disso. A gente costuma pensar com a cabeça de gente grande na sexualidade. A gente esquece que nós já fomos crianças e esquece de lembrar como foi a minha sexualidade na infância. Quando a gente fica adulta, a gente esquece como era na infância. Então, assim, a sexualidade na infância não tem nenhuma relação com a reprodução. Isso quer dizer que a gente não pode falar sobre sexo na infância? Não, a gente pode falar. Tem uma maneira certa de falar. Só que a sexualidade na infância ela não está vinculada a isso. Então, quando a gente fala da sexualidade na infância, como a Rose falou, né, tem a ver com autoproteção, conhecimento do corpo, tem a ver com outros temas que não envolvem a prática sexual em si. Então, nesse caso, as famílias, existe assim, essa questão de que tem uma preocupação muito grande, porque as famílias elas acabam se sentindo preocupadas quando a gente fala de educação sexual na escola, porque acham que a gente vai acabar estimulando a iniciação sexual precoce nas crianças, nos adolescentes, sendo que, na verdade, não. Porque a ignorância, ela não protege a criança, ela não protege o adolescente. Isso acaba ficando subentendido. Pelo contrário, a ignorância acaba tornando eles mais vulneráveis às situações que podem surgir no cotidiano. Eu vou fechar o WhatsApp, gente, senão vai ficar apitando. Só fechar aqui. Eu esqueci disso, vou fechar, porque senão vai ficar apitando a conferência inteira. Pronto, deixa eu fechar o WhatsApp, pronto. Então, está totalmente desvinculado disso, né? Então, a sexualidade não tem essa conexão e a vivência da sexualidade na infância não tem relação com a prática sexual e como a professora Rose falou, né? Ela falou da questão da violência sexual.
Uma criança também que não entende de sexualidade, não sabe o que é sexo, é uma criança mais vulnerável a sofrer algum tipo de violência, tá? Então, isso é só uma prévia, né? Um geralzão da educação sexual, porque eu não quero, né? Não vou aprofundar em tudo. Bom, atualmente, pelo menos no Brasil, mas na maioria dos países, né? A abordagem mais utilizada, a abordagem mais tradicional, é a abordagem biológico-higienista, que é mais utilizada nas escolas, né? Que é a abordagem que foca em questões biológicas, fisiológicas, anatômicas e higienistas. O que é? ISTs, né? Porque agora a gente não fala mais de STs, agora nós falamos ISTs, né? São infecções sexualmente transmissíveis, não doenças sexualmente transmissíveis. A gente expande isso. São o que? Os STs, a reprodução, planejamento familiar e etc. É isso que essa abordagem toca, né? AIDS. E ela é focada nessas questões biológicas. Eu não estou querendo colocar aqui para vocês que falar de questões biológicas é errado. Não, é o certo, a gente tem que falar. Isso também é importante, faz parte da educação sexual. Só que, assim, a crítica está na exclusividade dessa abordagem, porque existem outros aspectos da sexualidade que precisam ser tocados dentro da escola também. Então, assim, quando você coloca só essa abordagem biológico-higienista, você acaba limitando o currículo, né? Transformando o currículo em algo limitante e reducionista. Quais são os efeitos dessa abordagem? Primeiro efeito, é uma abordagem voltada apenas para os adolescentes, porque, teoricamente, é essa faixa etária que a gente espera que eles comecem a iniciação sexual. Então, é uma abordagem voltada mais para os adolescentes. E o segundo ponto, né, a gente acaba não podendo trazer para as crianças a educação sexual, porque a gente está incentivando a iniciação sexual precoce nas crianças. Então, essa abordagem ela é uma abordagem reducionista. Ela realmente é uma abordagem para os adolescentes, para os mais velhos. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar nos diferentes aspectos da sexualidade, né? Ela é construída como está aí, ela é construída discursivamente e ela se manifesta na infância, na adolescência, na vida adulta e na terceira idade. Infelizmente, os educadores ainda assim são muito, como eu posso dizer, eles concordam com essa concepção de que a sexualidade só tem que ser abordada com os adolescentes, normalmente a partir do 6º ano, normalmente a partir do 6º ano, em disciplinas de biologia e ciência, de maneira bem restrita. E como a gente falou anteriormente, como eu falei para você anteriormente, isso é algo reducionista, né? Porque a sexualidade ela não está relacionada apenas aos aspectos biológicos, né? Ela tem relação à forma como você dá e você recebe afeto, a afetividade, né? O contato, a descoberta. A sexualidade ela está em tudo. E ela começa quando nós somos recém-nascidos e a gente tem necessidade do acolhimento, né? De mamar no seio da nossa mãe. Quem quiser fazer a disciplina com a Rose, tópico especial, em educação sexual nas instituições de ensino. Ela vai falar um pouco sobre Freud, e Freud ele desenvolveu a teoria, né, do desenvolvimento das fases, do desenvolvimento psicossexual das crianças. Então, vale muito a pena. Não vou me aprofundar nisso também, porque senão vou falar muito, mas Freud vai falar um pouco sobre isso, sobre essas fases do desenvolvimento psicossexual. E ela perpassa todas as fases da vida. A OMS, em 1975, ela determinou a sexualidade como uma necessidade básica de todos os seres humanos e indissociável dos outros aspectos da vida. Então, a sexualidade ela é muito importante, né? Como a OMS colocou. Quando a gente fala, por exemplo, de saúde, saúde é um direito humano básico, né? Um direito humano fundamental. Quando a gente fala de saúde, também existe a saúde sexual. Então, se a saúde é um direito humano básico, a saúde sexual também deveria ser considerada um direito humano fundamental. Isso é justamente colocado pela OMS, em questão por eles. Então, assim, desde que nós somos pequenos, desde crianças, a gente é colocado para a gente diversas formas diferentes, o que é ser homem e o que é ser mulher dentro da nossa cultura, da nossa sociedade, dentro da história, ou da história que a gente vive, né? É determinado justamente pela sociedade. Então, isso faz parte da educação informal das crianças, educação sexual informal. Existem 2 tipos, a educação sexual formal e informal. O que é a educação sexual formal? É sistematizada, todo o planejamento assim, intencional, sistematizado, organizado, né? Que pode acontecer na escola, nos postos de saúde, nas igrejas, até mesmo em casa, quando o pai ou a mãe ou alguém da família pega um livro sobre educação sexual e uma historinha, um trabalho com a criança, os aspectos, assim, é intencional, é planejado. Por isso que é formal. Agora, quando a gente fala de educação sexual informal,
ela normalmente também está na escola, né? Está presente no currículo oculto, tá na escola. Essa educação sexual formal, ela está em todos os espaços, né? Seja numa fala, num riso irônico, num silêncio, num gesto, num olhar. Essa educação sexual, ela está em todos os momentos. Ou seja, se você faz um comentário, se você fala de uma forma diferente, se você, tipo assim, a criança fala uma coisa para você e você faz logo aquela cara, porque tem isso, o adulto tem isso, né? A criança fala uma coisa, você já arregalou o olho desse tamanho. Outro dia eu tava na escola, a menininha veio me falar que ela estava apaixonada, de 5 anos, estava apaixonada e ia se casar com fulano. Eu conversei com ela e tudo mais, mas eu não regalei o olho assim, que isso? A gente não faz isso, né? E assim, isso é uma educação sexual informal. Esses gestos, essas falas, isso que a gente acaba, às vezes, não conseguindo controlar, é educação sexual informal também. Então, ela é o quê? Todo comportamento verbal ou não verbal, né? As ações que não são planejadas, que acontecem no dia a dia, acontecem na escola, acontecem na rua, acontecem em casa, acontecem em todos os locais. E essas educações, tanto a formal quanto a informal, elas é que vão ajudar a criança a formar uma ideia bonita ou feia da sexualidade, né? Da educação sexual. E, na realidade, assim, o que está mais presente na vida deles hoje, dos adolescentes, das crianças, é a educação sexual informal. Então, a gente fala assim, mas na escola o importante é a formal. A informal é muito mais presente do que a formal. Então, a informal é, sim, muito importante, principalmente nesse contexto de uma educação formal que só aborda aspectos biológicos. Então, a informal é, sim, muito importante. Bom, para dar uma quebrada, porque eu sei que, assim, né, são 7h20, todo mundo cansado, vindo do trabalho, eu peguei um vídeo, né? O nome é de uma série. O nome desse vídeo é Que Corpo é Esse? É de Menino ou de Menina. É de uma série do canal Futura, né? Faz parte de um projeto Criança Sem Violência. E, basicamente, eles têm uma série de 12 vídeos. Né? É da família Vila César. É uma família que tem um pai, mãe e 5 filhos. Dentro da série tem 3 minisséries de 4 episódios. E cada minissérie fala um pouquinho dos filhos, começando pelos mais jovens e indo para os mais velhos, e desse desenvolvimento sexual dos filhos. Né? Peguei um bem curtinho, tem 3 minutos. Eu peguei um para colocar para vocês, que é da Dandara e do Ariel, que são dos filhos mais jovens. Eu acho que esse, se eu não me engano, é o 3º desenho da série. E esse desenho fala o que é de menino ou de menino. E eu queria colocar para vocês, porque é bem legal ilustrar algo que, assim, é bem comum no nosso dia a dia. Eu vou colocar... Professora, você só me confirma se dá para ir o som, se vocês estão ouvindo bem? Tá bom, coloca aí que eu confio. Tá ótimo, tá ótimo. Bom? Tá bom. Que corpo é esse? Ariel? Ô, Ariel. Não, filho. Dá isso aqui pro papai, tá? Hã? Vai, Calma, filhinha, calma, já vai. Santana! Helena! Não vão fazer bagunça, tá? Elas vão fazer bagunça. Oh, espelho, espelho meu. Existe uma princesa mais linda do que eu? Dandara! Dandara, você tem que fazer a voz do espelho. Vou atacar. Adoro princesa. Para! O que você tá fazendo? Você tem que pôr roupa de princesa, não de monstro. Eu não sou princesa, nem monstro. Eu sou um dinossauro. Não pode. Por quê? Por que não? Dinossauro não é coisa de menina. Você pode ser uma fadinha ou uma sereia. Não quero ser fadinha. Eu quero ser dinossauro. E você nem é princesa de verdade pra mandar em mim. Eu sou princesa sim. E quando eu quero, eu sou fada. E quando eu vou pra piscina, eu sou uma sereia. E quando eu tô com fome, eu sou um dinossauro. Princesa, princesa, princesa. A gente é princesa. Dinossauro. Ei, vamos parar com isso? Não pode, menino, aqui no quarto. Pode sim. Para com esse negócio de brincadeira de menino ou de menina, blá, blá, blá. Todo mundo pode brincar do que quiser.
Pode nada. A gente só brinca de brincadeira de menina. Mas eu também brinco de dinossauro. Gente, não é mais divertido brincar de qualquer coisa? Quem disse que eu não posso brincar de boneca e você também não pode brincar de super-herói? Quando a gente tá brincando, podemos ser quem a gente quiser. Outro dia eu brinquei que eu era um saci. E se o castelo tivesse sendo invadido por um dinossauro? Oh, não! Ninguém vai destruir meu castelo! Ah, nem mesmo uma bruxa! Oh, meu Deus! A princesa vai defender seu castelo com seu arco mágico! Ataque de coxinha! Bom, esse vídeo ilustra algo que acontece muito, né, no nosso dia a dia e perpassa a educação sexual informal. Por exemplo, se o irmão mais velho tivesse passado direto, passado na frente delas, visto isso, não falado nada, seria como se ele estivesse concordando, e aquilo realmente é verdade. Então, assim, a educação sexual, ela está presente, mesmo assim, fazendo intervenções pedagógicas liberadas ou não, ela está presente. Se você silenciar sobre algo, você já está educando aquela criança. Então, não pensa que se você não está falando sobre isso, você não está educando, porque você já está educando. Né? E, na verdade, a gente vive numa sociedade que é extremamente sexista, muito sexista. O que isso quer dizer? Que separa muito o que é de homem e o que é de mulher, o que é esperado de cada gênero. E isso está diretamente relacionado a essa questão dos papéis e dos papéis das relações de gênero. Infelizmente, assim, isso acaba gerando muita satisfação nas crianças, nos adultos, nos idosos, em todas as faixas etárias. A gente se sente satisfeito, porque às vezes a gente não pode fazer o que a gente quer, porque aquilo não é esperado, quer seja no nosso trabalho, no nosso momento de lazer. Né? A gente acaba abrindo mão de fazer algo que a gente deseja, ou então a gente faz algo que a gente não quer fazer, porque aquilo é o esperado. Né? Do nosso gênero não é esperado. Isso acontece muito na escola. Essa é a segunda vez que eu faço essa apresentação. Eu fiz na feira de robótica. Na primeira vez que eu fiz um relato de uma coisa que eu estava vivendo. Eu trabalho com Fundamental 1. E, assim, uma coisa que eu via muito no recreio. Assim, os meninos só querem jogar bola. E as meninas, elas, às vezes, queriam jogar bola com os meninos. E quando elas entravam para jogar, os meninos não aceitavam, não passavam a bola, falavam que elas não sabiam jogar. E eu fiz esse relato, né? Lá na palestra que eu fiz em agosto. E, assim, eu comecei a intervir, a falar, não, tem que passar a bola. E agora o combinado que eu tenho com eles hoje, agora a gente está no final do ano. Se não passar a bola para as meninas também, não tem jogo. Parece uma coisa radical? Parece, mas a gente ficou, assim, muitos meses tentando inserir as meninas. E hoje elas jogam, elas participam. Outra coisa que eu fiz, tirei um pouco só futebol, pelo menos 2 vezes na semana. Eles jogam queimada, eles jogam pique-bandeira, eles têm outras brincadeiras, outras propostas. E eu vi que isso mudou o comportamento deles, porque tanto as meninas estão inseridas no futebol de meninos, quanto os meninos estão inseridos na brincadeira das meninas. Às vezes elas querem ir para o banco escrever, querem escrever história, e eles se inserem. Agora eles estão se misturando muito mais. Eu acho que isso é muito importante. Cara, assim, o momento, tanto em sala de aula quanto no recreio, assim, a gente tem que intervir nessas situações justamente para ensinar a criança, porque a gente vive numa sociedade sexista e também machista, que sempre coloca o homem acima da mulher. Então, assim, desde... Oi, desculpa. Não, só vou fazer um comentário que a Sara, né, fez uma observação aqui no chat, que ela sempre foi muito criticada por ter deixado o filho dela brincar de boneca. A Lohana colocou do teu relato que lembrou a infância dela, porque quase nunca ela brincava de casinha. Né? Normalmente é para brincar de pique e faz de conta, etc. A Karen também reforçou isso. Então, está todo mundo comentando aqui no chat justamente isso. A educação sexual perpassa pela concepção de gênero. A Estela colocou. Então, é uma discussão bem interessante que você está trazendo. Só queria resgatar o que as meninas colocaram no chat. E me segurando para não falar, né, Ana? Sim, Lohana. E realmente, assim, é algo que acontece ainda hoje. Assim, no passado a gente viveu isso e as crianças vivem isso ainda hoje. E nós, como adultos, a gente tem que mostrar para as crianças que elas podem brincar do que elas quiserem.
elas podem se fantasiar. Na educação infantil tem isso, tem muita fantasia. Se o menino quiser se fantasiar de fada, ele pode. Se o menino quiser brincar de boneca, ele pode. Isso não quer dizer nada, as crianças estão brincando. Então, a escola, ela tem que se posicionar em relação a isso, porque a escola é o segundo lugar de socialização mais importante, é o segundo lugar. Às vezes, tem criança que passa mais tempo na escola do que em casa, né? Criança que fica integral passa muito tempo na escola. Então, a escola é muito importante para essa formação da identidade e da personalidade da criança. E a escola tem que mostrar justamente esse conceito amplo de relações de gênero, né? Que há infinitas formas de ser homem, de ser mulher, de ser menino, de ser menina. E as crianças têm que saber disso. A escola tem que ser um espaço seguro para isso, né? E assim, uma coisa interessante, a escola ela tem que problematizar comportamento, atitudes, rever valores que são transmitidos pela mídia, às vezes valores que são transmitidos pela própria família. Isso é delicado, mas a gente tem que fazer. Porque às vezes a criança vem com um discurso para a escola extremamente machista, extremamente preconceituoso. Eu falei isso na minha outra palestra também. Outro dia um menino, o amigo bateu nele, ele bateu de volta e falou para mim que a mãe dele, não, que o pai dele ensinou ele que é assim que tem que ser, que bateu tem que devolver. Eu falei para ele, aqui na escola não é assim. Aqui na escola, se acontecer isso, você vem em mim e eu vou lá e vou conversar com você e a gente vai resolver. Isso não existe na escola. Então, assim, às vezes a gente vai problematizar coisas que ele vai aprender em casa, sim. Que às vezes são posturas que são preconceituosas, que são nocivas, que não é saudável. Então, a gente vai rever essas questões, sim. Então, assim, um outro ponto importante, né? A educação sexual, ela tem que estar na escola, mas isso até nos PCNs, não apenas em forma de programas, né? Deixa eu passar direto. Não apenas em forma de programas, como acontece, né, às vezes, mas, assim, de maneira permanente, em todos os anos formativos, pelos próprios professores que ensinam aqueles alunos. Porque, assim, uma coisa que a gente vê muito são esses projetos pontuais, né? Vai uma equipe na escola, passa algo para as crianças, algum tema delicado, e sai e acabou. Os professores não aproveitam isso e não falam mais sobre. Isso é algo muito ruim, porque assim é muito mais fácil você conseguir dialogar sobre aquilo com a criança se você tem intimidade com ela, se a criança te conhece. Então fica algo inacabado, vem um grupo, faz alguma coisa e sai. Eu estou fazendo uma disciplina de projetos e eu estou fazendo um projeto sobre educação socioemocional. Eu prefiro não fazer educação sexual, mesmo que seja algo que eu gosto, que eu quero me aprofundar, mas é porque eu acho que o que eu quero fazer, o projeto que eu quero criar, é para os professores, para que os professores possam aplicar as coisas com as crianças. Porque eu não acho legal eu chegar na escola, apresentar uma coisa, sair, tchau, e não dar continuidade. Tem que ter uma continuidade. Mesmo que eu comece algo, alguém vai ter que continuar. Né? Então, eu acho isso também muito importante. E está nos PCNs, que a educação sexual, né, orientação sexual, não tem que estar na escola de maneira esporádica por meio de programas. Ela tem que perpassar as disciplinas, tem que perpassar o conteúdo dentro da escola, tá? Então, eu quis falar isso porque eu acho que isso é muito importante de ser falado. Bom, então, quais são os objetivos da educação sexual? Como a gente já está falando aqui, né? Combater preconceitos, mediar conflitos, reconstruir formações e informações, principalmente as distorcidas, como a gente falou. Às vezes as crianças vêm com coisas distorcidas de casa, né, da família, da mídia, que a mídia traz muitas coisas para eles, recebem muitas coisas das redes sociais, da televisão, né, do que for. Eles trazem muitas coisas que as mídias apresentam para eles, né? E a educação sexual na escola, assim, é muito importante, porque esse bem-estar da criança, ele perpassa o esclarecimento de questões urgentes para eles. E, assim, muitas vezes eles trazem dúvidas, trazem questões, a gente acaba passando, dizendo, não é nossa responsabilidade responder. Sendo que, assim, se a escola não chegar até a criança, se esse conhecimento, né, dialógico, né, científico, não chegar nas crianças, a mídia vai chegar nas crianças. E essas informações aceleradas, a forma como a mídia vai transmitir as coisas para as crianças, nem sempre é a forma correta. A maioria das vezes não é. Né? É uma forma mercadológica, é uma sexualidade que não é a sexualidade condizente que a gente deve passar para uma criança, para um adolescente. Então, assim, é importante a escola chegar primeiro com as informações e com o diálogo antes da mídia chegar. Então, assim, é claro que é importante que se a criança perguntar, a gente responder de forma serena, responder tendo conhecimento e sem medo. Cara, se a criança fizer pergunta, eu li um livro maravilhoso, maravilhoso. E nesse livro, a autora, é um livro sobre educação sexual. Ela fala sobre diferentes respostas que você pode dar sobre sexo, sobre como é, né? De onde vêm os bebês?
de como você pode responder para as crianças de diferentes fases etárias. Tem resposta curta, né? Tem resposta longa, tem diferentes respostas. Muito legal o livro, é muito bom. E assim, tem como você responder. É claro que você vai responder se a criança perguntar. Responder perguntas sobre sexo é feio na cabeça do adulto, mas para a criança é algo para eles, cara, quanto mais natural você responder, mais tranquilo vai ser para eles. Agora, se você responder cheio de dedos, cheio de mas aí realmente a criança vai se atentar muito mais a isso, vai querer, né, saber de coisas além do que era para ela saber. Então, assim, nesse sentido, se não surgirem situações que a gente possa falar com a criança sobre sexo, sobre sexualidade, a gente tem que criar oportunidades, porque a mídia, as informações erradas, elas chegam. Às vezes a gente tem essa ilusão de que se a criança não perguntar é porque tá tudo bem. Meu filho nunca perguntou sobre isso. Graças a Deus. Tá, talvez ele não tenha te perguntado sobre isso porque outra pessoa já respondeu, né? Ou porque ele já ouviu de uma forma errada, ou porque ele já viu, ou porque ele tem vergonha, que é algo comum. Né? A gente adulta às vezes tem vergonha de falar, imagina uma criança. Então não fica tranquilo achando que tá tudo bem só porque a sua criança ou porque os seus alunos nunca perguntaram para você sobre isso, porque isso não quer dizer nada. Às vezes isso é até preocupante, porque a curiosidade sexual é saudável, é normal. A curiosidade sexual é normal. Então se a criança não tem, às vezes é porque ela já foi sanada em outro lugar, né? Então, essa educação sexual ela é focada em levar ao desenvolvimento harmônico, como a gente falou, desenvolvimento integral, né? Discutir realmente as normas, os valores e as atitudes, né? E como a Rose falou, e eu já falei também, crianças que conhecem, né? Tem educação sexual, são crianças que conhecem seu corpo, né? Podem ser protegidas, são crianças que têm mais consciência da violência sexual. É uma criança que entende a sua autonomia pessoal e corporal, é uma criança que vai entender se algum adulto passar dos limites, né? Os limites da intimidade com ela. Então, isso é muito importante. Eu até compartilhei com a Rose, acho que foi período passado, uma história de uma criança que desenhou para a professora. Eles fizeram uma atividade com o livro Pipo e Fifi, Prevenção à Violência Sexual, com a turma. Ele até vai aparecer no vídeo final, vai ter um vídeo que eu vou mostrar para vocês no final, que vai mostrar esse livro rapidamente. E, assim, na atividade, as crianças no final fizeram um desenho. E essa criança desenhou o padrasto que ia no quarto dela de madrugada, quando a mãe estava dormindo, e as coisas que ele fazia com ela, né? A professora entendeu tudo, ela explicou para a professora, e esse cara foi preso, né? Ele foi preso, ele está preso. Por quê? Porque foi falado sobre isso na escola e a criança se sentiu à vontade, né, para relatar o que estava acontecendo. Esse livro é um livro que, por exemplo, fala de pessoas de confiança, pessoas que não são de confiança. Você fazer uma atividade com uma criança, pedindo para ela desenhar alguém de confiança, alguém que não é de confiança, por exemplo, a criança pode desenhar alguém que não é de confiança mesmo que existe, né? E pode falar para você, isso aqui é tal pessoa, não é de confiança? Não, às vezes a criança vai falar para... Então, tipo assim, tem várias janelas que a gente pode abrir, né, quando se fala da sexualidade, né? Ana, desculpa te cortar, só para te lembrar que tem 20 minutos, tá? Já são 20 para as 8. Um pouquinho mais. A senhora disse que podia passar 10. A senhora falou 10. 10 poxa. 10, a senhora comenta 10 de apresentação, né? Eu tô aqui com o meu relógio, falta meia hora aqui no meu relógio, hein, professora? Então, assim, você rápido, porque é um tema que eu fico, olha, gente, mas eu vou tentar correr. Então, assim... Não corre não, pode falar direitinho, mas só para você ficar atento e administrar o tempo, tá bom? Eu falo muito rápido, eu não vou correr não, eu falo muito rápido. Mas, assim, nossa, gente, meu resumo tem 20 páginas, olha, mas eu vou pular algumas. Então, a educação sexual, qual é a educação sexual que eu tô falando, né? Educação sexual baseada em currículo multiculturalista, sob uma perspectiva emancipatória, né? Uma educação sexual voltada para a formação de pessoas, né? Pessoas que conheçam seus direitos, né? Pessoas que conheçam a diversidade, né? Pessoas que tenham consciência da importância da pluralidade cultural, né? Da multiplicidade de gêneros, né? De sujeitos. Então, assim, é muito importante, isso faz parte da educação sexual, né? Você dá visibilidade a diferentes culturas e histórias. O que é interessante da gente pensar? Não basta você falar assim, como é que eu dou visibilidade? Tem na escola. Tem na escola, muitas escolas são assim. Não, quando você fala de dar visibilidade, é que você vai ressignificar positivamente as diferentes identidades dos diferentes sujeitos. E isso a escola muitas vezes não faz, né? Aí a gente fala das minorias, né? Fala dos negros, dos gays, das lésbicas, dos estrangeiros, deficientes, tudo bem. Eles têm espaço na escola.
Mas a gente está ressignificando para os alunos de maneira positiva essas identidades? Muitas escolas não fazem isso. Né? E a luta em prol da igualdade entre homens e mulheres foi inserida nos 8 Objetivos do Milênio. Então, isso é algo muito importante, assim, a ser trabalhado. Muito, muito importante. Vou passar rápido. PCN e BNCC. Já falei brevemente dos PCNs. Né? Os PCNs foi o primeiro documento a legitimar a educação sexual nas escolas. Nos PCNs estão os temas transversais. O que são temas transversais? São temas considerados urgentes no contexto social, na realidade dos alunos, e que normalmente não são abordados nas disciplinas clássicas do currículo. Então, os PCNs surgem com essa proposta, né? Dos temas transversais, que vão estar em todas as disciplinas, né? Eles não vão ter uma disciplina única, mas eles vão perpassar todas as disciplinas. É muito bonito, né? Na teoria é muito legal, mas na verdade não é assim, porque mesmo que eles tenham, né? Tem os temas transversais, são meio ambiente, educação sexual, saúde, ética, pluralidade cultural, trabalho, mesmo que os temas eles existam, os PCNs eles não discorrem sobre a forma como eles devem ser aplicados no contexto escolar. O máximo que eles fazem é fazer uma relação, apresentar relação em determinados temas com algumas disciplinas, subentendendo que eles podem ser abordados em disciplinas X, Y, Z. Tipo assim, meio ambiente, biologia, ciência, geografia. Então, assim, na verdade, os PCN, os temas transversais, eles são elencados como tão importantes quanto os temas das disciplinas clássicas, mas eles não são, eles acabam ficando subjugados. Né? Eles surgem quando o professor tem interesse, ou então quando tem tempo, porque às vezes é tanta coisa, e de maneira descontextualizada. Tá? Mas, de qualquer forma, os temas transversais eles representam um avanço, eles trazem a educação sexual, né? Eles falam disso da educação sexual, ela não deve ser abordada em programas, né? Mas de maneira contextualizada com todas as disciplinas. Então, é um avanço. A BNCC, por sua vez, acaba reduzindo a educação sexual à área de ciências biológicas, né? Utilizando a anatomia, fisiologia humana, como eu falei lá atrás, a abordagem biológico-higienista. Né? E os conteúdos relacionados à educação sexual só começam a aparecer no 8º ano do ensino fundamental. Então, assim, aparece lá no 8º ano, biologia e pronto. Então, assim, a BNCC, ela é bem mais recente do que os PCNs, né? E mesmo assim, ela representa um retrocesso no que respeita à educação sexual. Só que no próximo slide... e a BNCC é muito importante, gente. A BNCC, desculpa, eu nem falei da BNCC, porque eu acho que todos devemos saber, somos de licenciatura, mas a BNCC é um documento normativo muito importante que determina todo o conjunto de competências, habilidades e conhecimentos que os alunos de educação básica, tanto das escolas particulares como públicas, devem desenvolver ao longo de todo o percurso formativo, desde a educação infantil até o ensino médio, tá? Só que uma coisa importante, eu anotei, mas não falei, a BNCC, ela representa apenas 60% do currículo da escola, obrigatório. Existe uma parte diversificada, que é 40%. Então, vamos supor, a escola, mas não está na BNCC, tá? Mas a escola tem 40% de liberdade para adequar o seu currículo à localidade, às necessidades do aluno, ao contexto social. Então, você falar que, não está na BNCC, mesmo se não estiver na BNCC, a escola tem 40% do currículo que é diversificado. Então, eu anotei isso, não esqueci de falar. Vai lá, Ana, foca nas tecnologias, senão você não vai ter tempo de falar. Vai. Tá, então eu falei das breves da BNCC. Fala mais das tecnologias, porque senão você vai ficar gastando muito tempo nisso, uma sugestão, para eles conhecerem as diversas... Isso, fala das metodologias. Tá, vou falar. Pronto, já pulei. Eu pulei o outro. O outro eu pulei. Eu só falei das complementares, eu pulei. Pronto, pulei. Vamos para metodologias ativas. Né? Então, os métodos de ensino atualizados no passado, ainda muito usados na atualidade, normalmente eles partiam da dedução. O que é isso? Né? O professor transmite conteúdo e o aluno ele é passivo, né? Ele está ali para receber o que o professor passa e depois o professor propõe alguma atividade totalmente descontextualizada da realidade do aluno e o aluno tem que aplicar aquele conhecimento. Isso são os métodos de dedução. As metodologias transmissivas, elas são importantes? São, mas as pesquisas mostram que as metodologias ativas são muito mais significativas para o aluno. Por quê? Porque elas promovem momentos de questionamento, de pesquisa, né, de projetos de experimentação. Então, a gente tem esse deslocamento, né? O foco deixa de ser o professor e passa a ser o aluno. Né? A gente tem o protagonismo do aluno. Né? A palavra ativa está diretamente relacionada à aprendizagem reflexiva. O que é isso? Aquele aluno, ele sabe o que ele está aprendendo, por que ele está aprendendo, onde ele vai aplicar o que ele está aprendendo. Ele não está ali apenas para receber
um conteúdo, né? Então, é realmente um momento de compartilhamento, de reflexão, né, de experimentação. Então, assim, essas metodologias surgem no momento que há esse deslocamento, como está aí, né? Do deslocamento do ensino, o foco do ensino para a aprendizagem. A partir de agora, o ensino, a aprendizagem, né, é o centro, e o ensino, ele deixa de ser o principal, porque os alunos eles estão numa fase, na verdade, num momento que, cara, as informações estão ao alcance da mão. O professor ele não é mais o detentor do saber, né? O professor ele tem informações, tem, mas os alunos também têm. Então, a partir desse momento, como é que o professor vai trazer o interesse desse aluno? Né? Ele vai focar em coisas que têm relação com o que eles gostam, né? Com as necessidades do aluno, com o que eles realmente precisam. Então, assim, agora o desafio é o aluno aprender a aprender com prazer e de maneira ativa. Né? Então, assim, a gente tem que ter isso bem assim, calcificado na nossa mente. Né? O aluno, ele aprende melhor quando ele se importa com o que ele está aprendendo. Então, assim, a gente economiza, quando a gente gosta de algo, economiza a força no momento de ação. Né? Então, assim, a gente tem esse rompimento das barreiras, das 4 paredes da sala de aula também. Uma das metodologias ativas é o ensino híbrido, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Né? A gente tem essa questão de que as crianças hoje são ativos digitais, então eles nascem, os adolescentes também, estão imersos em um mundo em que, cara, eles estão ali em uma sociedade em rede, eles estão conectados com tudo o tempo todo, eles sabem de tudo o tempo todo. Então, assim, muitas escolas hoje estão promovendo adaptações, oferecendo cursos de robótica. Na escola que eu trabalho tem o TEC, né? Cursos de informática, justamente porque elas estão atentas a essas mudanças. Cara, é claro que é importante. A gente não está falando aqui de transformar os alunos em colocar uma tela na frente dos alunos da escola e acabou. Não, a gente não está falando disso, até porque as escolas também têm que proporcionar experiências concretas. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de transformar essas tecnologias de maneiras diferentes em nossas aliadas, né? Não adianta a gente lutar contra elas, porque, cara, elas vão vencer. Então, assim, uma das propostas que eu coloco é a utilização de jogos, por exemplo. Eu não vou focar na parte da educação sexual, como está aí, mas, assim, eu dei um exemplo. Esse é um jogo de educação sexual, mas, assim, na infância, essa sexualidade, ela acaba se expressando por meio de brincadeiras, de jogos, de perguntas, né? E, assim, esses jogos, cara, a gente pode ter tantos jogos diferentes para os alunos. Às vezes a gente acha que, mas o jogo... Não. Cara, um jogo simples. Às vezes nem é um tema que você vai aproveitar tanto, mas na dinâmica do jogo, você aprende tanto sobre aquele aluno, você aprende tanto sobre a forma como ele se relaciona, as dificuldades que eles têm, as limitações. Os jogos são muito, muito importantes, né? E por meio dos jogos, os alunos aprendem fazendo e aprendem juntos, no ritmo deles. Eu trouxe também as aulas roteirizadas. Uma das nossas palestrantes do primeiro dia, ela falou sobre aulas roteirizadas, né, que é gamificação, que é você trazer mecanismos de jogos para a sala de aula. Ela falou de uma experiência dela bem interessante, que deu certo. E, assim, você trazer mecanismos de jogos, fases, desafios, prêmios, os alunos, eles se interessam, eles gostam muito, eles participam mais, né? E os jogos, eles realmente ajudam os alunos a passar por desafios, fases, dificuldades, lidar com fracassos e correr riscos com segurança. Então, os jogos são muito importantes. E eu coloquei alguns aspectos fundamentais dos jogos, né? Uma coisa muito importante, definição de objetivos, né? Então, você tem que ter objetivo, tem que ter um planejamento, tem que ter um objetivo. O que você está criando aquele jogo? O local que esse jogo vai acontecer, virtual ou presencial, o tempo de duração previsto, tem que ter testagem, você tem que saber o tempo. Não adianta você querer fazer um jogo que, vou fazer uma aula com esse jogo, e o jogo durar 10 minutos, né? Tem que ter o tempo de duração. É o número de participantes máximo, a faixa etária dos jogadores, né? Você vai saber, você vai fazer para a sua turma, por exemplo. Você vai ver a faixa etária deles e vai ver coisas adequadas à faixa etária. Vamos supor, se você fizer um jogo com educação infantil, você não vai fazer um jogo com peças minúsculas. Não vai pegar um jogo, não pode. Então, tipo assim, você vai vendo o que você vai adequado para a faixa etária, e você vai ver o material que vai ser utilizado. E ao fim, você vai realizar um feedback para analisar o que precisa ser aperfeiçoado. Na verdade, não só no fim, ao longo do jogo inteiro você pode ver a reação dos alunos, né, a resposta deles, né, da criança ou adolescente que estiver jogando. Então, você vai ver o que você pode mudar nesse jogo, o que você pode melhorar. E, assim, você tem que também compreender a trilha do aluno por meio dos jogos. Então, não é só o resultado final. Você vai observar o jogo inteiro. Você vai observar tudo. Tudo que o aluno
os mínimos detalhes das reações que ele vai ter. Às vezes vai ser um jogo que vai dar um gatilho no aluno, então você vai observar, né? Se for um jogo sobre educação sexual, um jogo sobre violência sexual, né? Você vai perceber que pode ser que ele caia numa casa, ou que aconteça alguma situação em que ele se sinta desconfortável, e seja uma situação que, tipo assim, talvez se ele não tivesse passado por algo relacionado a isso, ele não estivesse agindo daquela forma. Então, é muito importante a gente observar os alunos, né? E associar essa resposta, a proposta, à realidade deles. E eu falei sobre os jogos sérios. É uma categoria de jogos que têm duas funções, serem divertidos e serem educativos. No caso, esses jogos, eles são como jogos comuns, né? Tem lá as estratégias, tem os objetivos, tem os espiões, tem tudo. Só que esses jogos, eles são voltados para trabalhar temas delicados. E eles acabam atenuando esses temas porque utilizando jogos, né? Então, esses são os jogos sérios, né? Como, por exemplo, se eu levar um tema de educação sexual, né? Um jogo sobre esse tema, é um jogo sério. E, assim, tem que ter um planejamento muito importante. Cara, não basta você trazer o jogo uma vez e acabou. Nossa, fiz minha parte. Não. Você sabe que o aluno aprendeu algo quando ele generaliza. Então, assim, tem que ser uma aprendizagem que tem um efeito gradual, globalizante. Então, você vai trazer esse jogo, você vai discutir com eles, depois você vai trazer esse jogo de novo, vai trazer outro jogo, e isso vai sendo construído, né? Para que o jogo não seja só um passatempo. Podem ter jogos para passatempo? Podem, mas também podem ter jogos de cunho sério, né? Jogos que vão ou então jogos que vão estar voltados para determinada temática, né? Aí eu trouxe esse jogo, não vou falar também sobre ele, eu só vou mostrar para vocês que é um jogo Infância Segura, que é um protótipo de jogo sério, né? É só um protótipo, não está feito. E é um jogo que fala justamente sobre a violência sexual, o nome dele é Infância Segura. Eu estou mostrando para vocês a fase 1, que é a fase que fala sobre as partes privadas do corpo. Esse jogo também, eu jogo Agora está aparecendo o jogo. Isso. Não apareceu o jogo Infância Não, Segura? volta, por favor, Ana. Volta, apareceu por favor. Agora? Está aparecendo aí, esse. As telinhas, né? Fase 1. Tá, essa é a fase 1. Tá? Esse é o jogo. Esse jogo tem como vocês acessarem, tá? É da plataforma WordWall. Vou até falar dela mais pra frente. Pra frente não, logo, que tá quase acabando. Mas esse jogo na internet com cuidado. É um jogo que tá na plataforma WordWall, tá? É um jogo voltado para crianças do Fundamental 1. E basicamente é um jogo que você tem que conectar palavras, tá? Com as frases que têm relação. Por exemplo, a palavra vídeos, né? Olha o que conecta com ela. Não enviar vídeos e fotos suas e nem receber. É um jogo muito simples. Mas o que é interessante? Essa plataforma você pode usar, qualquer um pode usar. Você pode criar jogos. E se você fizer um login como professor, por exemplo, você pode acompanhar. Você criou o jogo. Você pode acompanhar todos que acessarem. Então, vamos supor, você pegou o seu aluno vai... fulano, vocês vão jogar esse jogo. Né? Vai passar uma tarefa. Na sala de aula invertida. Vocês vão jogar em casa e voltam para cá. Ou então, vocês vão jogar na sala. E aí, depois o professor vai ver o tempo que eles demoraram para responder. Não vai ver só os acertos. Vai ver também o tempo que eles demoraram. Às vezes, cara, imagina uma criança ou um adolescente, dependendo da idade, demorar aí, sei lá, 10 minutos para responder. Assim, aí você vai saber o grau, como eles estão. Por que ele demorou? Então, assim, você não vai saber só se a resposta está certa ou errada. Você vai saber o tempo de demora, que também tem que ser avaliado. Aí eu coloquei alguns exemplos de aplicativos que vocês podem usar para criar jogos gratuitos. Um deles é o WordWall. Tem o Educand, o TinyTap, o Learning Apps, o WordWall, Flipped e o EducaPlay. São bem interessantes. Para quem não tem nenhuma prática, eu indicaria o Flipped.net, que é um aplicativo que eles te dão a planilha. Vamos, você quer criar um jogo, tem várias opções de jogos diferentes. Aí eles vão te mandar, ter uma planilha lá, e você pega a planilha do Excel, edita a planilha e manda para eles. Eles vão criar o jogo baseado na sua planilha. Assim, é um jogo, é uma plataforma mais simples, para quem não sabe. Mas, assim, tem o WordWall. As outras também são simples, são bem intuitivas. E eu vou dar o exemplo de uma, que é do EducaPlay. Eu vou dar o exemplo para vocês. Como funciona. Eu já tinha criado um login muito fácil, tá? É com o meu e-mail, meu nome. Poucas informações você tem que dar. Aí eu fui lá e fui em nova atividade. Aí, quando eu fui em nova atividade, aparecem diversos... Estão vendo? Tem vários templates diferentes. Você vai escolher o que você quiser. Eu escolhi o de Kiss. Aí, depois que eu escolhi o de Kiss, eu fui para essa tela. Nessa tela, eu tinha que dizer o idioma, o título, né, da minha atividade, um breve resuminho, e dizer se, assim,
qual, tipo assim, eu coloquei terceiro ano do ensino médio, pelo tema, que eram as abordagens de educação sexual. E coloquei como assunto sociologia, tá? Aí, assim que eu coloquei isso, fui para essa tela, que tem como vocês verem um vídeo explicativo, como é fácil, né? Tipo, tem como ver um vídeo bem explicativo sobre como fazer. Em todos vai cair nesse vídeo explicativo sobre cada... E aí, depois eu fui para os dados gerais, posso colocar o número de questões, né? Se vai ter, vamos supor, tem que acertar 50% para passar. Tem isso também, se você for professor e você for fazer a prova, tem que acertar 50%. Tipo, tem como você especificar algumas coisas de maneira geral do seu quiz. E aí depois você vai para a criação de perguntas. Olha que interessante, você quando vai criar pergunta, tem como você adicionar vídeo, adicionar áudio, né? Tem como você dizer se a resposta é obrigatória ou não. Se ele pode escolher uma opção, várias opções, se ele vai ter que escrever, se ele vai ter uma linha ou se ele vai ter várias linhas. Então, assim, bem legal. E aí, no final, você vai escolher no mínimo 3, né, tags sobre o seu quiz. E depois você pode mandar para os seus alunos e você consegue acompanhar eles. É bem legal, gente, bem legal. Eu coloquei para vocês, justamente, se vocês quiserem entrar depois da live. Bem legal. E aí, coloquei exemplos de alguns aplicativos. Eu ia falar de cada um deles. Tem aqui algumas páginas sobre eles, mas não vou falar porque não tenho tempo. Mas o Doutor Camisinha, né, que é um aplicativo mais voltado... Fala sobre ST, fala sobre AIDS, sobre menstruação. Tem autoatendimento, né, que você consegue falar com alguém, tipo, se você estiver passando por alguma coisa. Tem Sexualidade Sem Caô, que é um aplicativo para adolescentes e adultos, tá? Só para esclarecer. Que é um aplicativo que fala sobre tabu, fala sobre preconceito, fala sobre educação sexual, fala sobre prazer, fala sobre várias coisas. Tem o SOS Brasil Criança, que é um aplicativo bem legal, que é voltado para, assim, formas de denúncia, né? É um aplicativo que foi criado para facilitar a denúncia de casos de violência física, psicológica e institucional contra crianças. Então, é um aplicativo que você entra e você tem várias formas de denunciar, inclusive tem como você filmar, fazer um registro e mandar direto para as autoridades. É um aplicativo muito legal, eu tenho todos. E tem o Inkscape, que eu coloquei, que é um aplicativo que vocês podem usar para criar jogos. Assim, como eu dei exemplo de alguns outros aplicativos, tem o Inkscape, que é um aplicativo de desenho vetorial, que você mesmo pode desenhar seus jogos. Cara, se você não souber desenhar, se você não souber mexer com o aplicativo, não souber fazer nada, vai lá no Google, pesquisa um modelo de jogo de tabuleiro sem nada, tipo assim, vazio, que tem vários, só você imprimir, você faz na mão mesmo. É muito fácil. E aí eu coloquei o aplicativo Sabe, que esse eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar o vídeo, enquanto passar o vídeo eu vou falar. Que é um aplicativo voltado para a prevenção contra a violência sexual. É um aplicativo para criança e adolescente. Ele tem 2 templates, 2 interfaces. Uma para crianças com menos de 12 e um para adolescente mais de 12. Esse primeiro que eu vou mostrar para adolescentes. Nos adolescentes, eles têm 3 séries, né? Que corpo é esse, que abuso é esse, que exploração é essa. São séries muito legais do canal Futura. Também tem vídeos sobre o ECA, tá? Sobre a ouvidoria. Também fala um pouquinho, tem um muito legal, que é #InternetSemVacilo, que é um vídeo, tem até o Pyong como protagonista, ele vai falando sobre o perigo da internet, e tem formas de você denunciar. Tem, inclusive, como uma criança, ou adolescente, para mais de 12 anos, falar o que aconteceu, se aconteceu com ele, se aconteceu com outro, né? Tem como ele ligar, tem como ele mandar mensagem. Para o adolescente é mais esmiuçado, né? Como eles têm um grau de maturidade maior. Já a interface para a criança tem livros da autora Carolina Arcari, tá? São vídeos de contação de história de livros dela, livros que trabalham questões relacionadas à educação sexual. Tem Edgar, vou chamar o Conselho Tutelar, tem Pipo Fifi, tem vários vídeos. E aí elas contam a história e tem a Libras do lado. Também tem alguns vídeos explicativos animados sobre outros temas, mas de maneira mais lúdica, porque eles são menores. E para denunciar, é só clicar no ícone. Aí tá vendo que é gráfico, né? Tem a imagem. Porque às vezes a criança não sabe ler, né? E aí é muito fácil, só eles clicarem já vai pro Disque 100 para eles ligarem. Tá? Esse aplicativo é muito legal, eu tenho ele, gente, é muito legal. É legal ter no celular da criança também. Celular da criança não, do adolescente. Bom, por fim, eu vou falar da formação continuada, finalizar e mostrar o vídeo e acabou, professora, dentro do meu tempo. Estou dentro do meu tempo aqui, faltam 11 minutos para mim aqui. Bom, gente, parece clichê falar de formação continuada, mas não é clichê, né? Se fosse clichê, né? Todo mundo estava aí, terminou a faculdade e continuava estudando, mas muitas vezes não acontece, né? Pesquisando, correndo atrás, não digo nem de formação superior, digo correndo atrás.
assim, o professor ele tem que estar assim, preparado para buscar novas formas de alcançar o seu aluno, né? Correr atrás de novas estratégias lúdicas, estratégias interativas, assim, buscar conhecer as novas tecnologias, não só tecnologias, como os diferentes recursos que estão disponíveis. Às vezes a gente fica muito no comodismo de, principalmente quando a gente sai da faculdade, a gente às vezes entra numa escola e a gente acaba querendo fazer o que todo mundo faz, porque, cara, quando a gente chega e quer fazer coisas diferentes, às vezes é ruim, né? As pessoas acham que é ruim, não querem que a gente se destaque, principalmente as pessoas que estão no mesmo nível que a gente, tipo outros professores. A gente acaba querendo fazer o que todo mundo faz. Sendo que, na verdade, cara, a gente não é chamado para isso. Eu, por exemplo, sou assim. Eu gosto de estar no lugar e fazer diferença. Se eu não estiver no lugar e fizer diferença, eu fico incomodada. Eu falo, cara, eu vou ficar aqui, não, quero fazer algo diferente. Então, assim, a gente tem que ter esse compromisso com essa formação continuada, porque o nosso foco, no final, sempre são os alunos, né? E, assim, é muito mais do que você ter um conhecimento teórico, né? Você ter um olhar reflexivo, um olhar crítico, ele sempre se aperfeiçoar. E a gente está falando aqui sobre educação sexual, né? E para você falar de educação sexual, para você trabalhar educação sexual, você tem que realmente pesquisar, correr atrás, né? Se autoanalisar, porque quando a gente fala de educação sexual, a gente acaba remetendo a crenças, a preconceitos, a emoções, né? Só que, assim, a educação sexual vão ter muitos temas que não vão ter respostas prontas. Então, assim, são questões que às vezes são múltiplas opiniões, são assuntos delicados e muitas vezes polêmicos. E para a gente responder essas perguntas, muitas vezes a gente vai ter que perguntar primeiro. E às vezes é difícil até perguntar sobre sexualidade. A gente tem que estar preparado. É muito mais fácil a gente pegar um conteúdo, né, que a gente tem lá, MMC, MDC, a gente vai dar esse conteúdo, do que você pegar um conteúdo, algo que você sabe que podem vir perguntas que você não vai saber responder. E a gente tem que se despedir disso. O professor, ele não tem mais esse professor ao centro do saber. Às vezes eles vão trazer coisas que a gente faz a menor ideia do que ele está falando. Cara, mas a gente vai pesquisar, cara, olha, eu vou pesquisar. Eu vou correr atrás para você, eu vou te ajudar nisso. A gente corre atrás, a gente aprende. Então, assim, a educação sexual muitas vezes não vai ter respostas prontas. Então, se você não gosta disso, de não ter respostas prontas, então não é um bom lugar para você estar. Na verdade, eu acho que nada na educação hoje, assim, a gente tem respostas prontas. Mesmo a gente tem os conteúdos lá certinhos, sempre vão ter mais coisas, né? Então, sempre vão trazer mais coisas, mais dúvidas, mais conteúdos. Então, assim, a gente tem que correr atrás disso, dessa capacitação, desse aperfeiçoamento. E também se preocupar, cara. Quando a gente não quer que nosso aluno aprenda, que nosso aluno cresça, então, cara, a gente também quer que ele cresça em todas as áreas. Isso também vai incluir o corpo dele e a sexualidade. Então, o educador que quer se voltar para a educação sexual tem que ser um educador que está em um processo contínuo de reeducação sexual. Cara, eu estou nesse processo contínuo. Às vezes tem coisa que eu leio, tem coisa que eu ouço, tem coisa que eu vejo, que eu falo. Mas assim, eu penso, não, a gente tem que quebrar tabu, né? E uma coisa que ajuda, acho que a Rose falou isso no início, mas essa questão da multidisciplinaridade. Cara, ninguém solta a mão de ninguém, não é só o pedagogo. Tem o psicólogo que vai ajudar, tem o biólogo que vai ajudar. Então, quando você trabalha educação sexual, você não pode se sentir, tô sozinho, só eu que vou fazer. Não, você pode se envolver com várias pessoas. Você pode pedir ajuda para várias pessoas. Eu quero fazer um jogo, eu não sei fazer. Cara, procura alguém que sabe. E vai se conectando, porque é isso, né? A sexualidade, ela tem vários aspectos diferentes. Então, assim, a gente vai sempre buscar essa conexão com outras áreas. Então, bom... Na minha conclusão, minha consideração final, né, o educador, como eu falei, o educador, para ele participar desse processo de educação sexual, ele não precisa ser um especialista, né, ele não precisa saber todas as respostas, mas ele deve, assim, estar à vontade com a diversidade de opiniões, ter interesse, que você vai ouvir várias coisas, cara, você vai ouvir várias coisas. Assim, tudo a gente ouve várias coisas hoje, mas assim, você vai ouvir várias opiniões diferentes, mesmo que você não concorde, você vai estar aberto a isso, você vai estar aberto a ouvir. E essas metodologias ativas que a gente vai usar, né, as tecnologias, os jogos, como eu dei alguns exemplos para vocês. A Rose falou sobre filmes. Eu não trouxe filmes porque senão ia ficar muito grande. Mas eu tenho vários filmes e eu vou mostrar para vocês agora, que eu vou acabar agora, Rose. Um vídeo curto de um documentário maravilhoso, Um Crime Entre Nós. Assistam. É muito, muito Pode bom. ficar mais um pouquinho, Ana. Pode passar. Pode passar só mais um pouquinho? Gente, todo mundo adorando, então pode passar. Vocês estão gostando? Ai, que bom. Então pode passar? Então, deixa eu voltar aqui, que tinha uma coisa que eu pulei. Mas, assim, não tem uma... assim, a gente tem que correr atrás. Uma coisa que quando eu fiz o TCC eu pensei muito. Cara,
que eu posso fazer? Eu quero fazer diferença, não quero só escrever um TCC e passar, não. Eu queria escolher algo que realmente me tocasse e que eu visse, cara, eu posso mudar isso. Então, assim, a gente vai passar por várias situações dentro da escola. Assim, vamos passar por situações em que a gente vai conhecer, às vezes vai passar por crianças que sofreram algum tipo de violência, crianças que têm muitas dúvidas, crianças que presenciam coisas que elas não deveriam presenciar, e a gente tem que estar apto a lidar com as questões que essas crianças trazem. Né? O professor, ele não é mais o detentor do conhecimento. Você, professor, hoje você não tem que saber de tudo. Eu saio da faculdade esse período com uma certeza, que eu não sei de tudo, que eu nunca vou saber de tudo, mas que eu tenho que continuar procurando aprender cada dia mais. Porque tem muito que a gente aprender, muito, muito, muito. E assim, a gente começa essa mudança de aprender e crescer, assim, coisas pequenas, como eu falei. Você pode usar um jogo, mas eu não sei usar aplicativo. Tá, cara, vai lá no Google, imprime. Pô, mas eu não tenho impressora. Pega um papel, desenha uma minhoca, vai outra minhoca e faz as casinhas e faz o seu jogo. Então, corta um papel A4 em vários quadradinhos e faz um jogo de cartinha. Faz o simples, começa pelo simples, já que você não sabe fazer ainda muitas coisas. Vai pelo simples, e você sabendo o simples, você vai conhecendo pessoas que vão te agregar mais coisas. E, cara, você está fazendo isso legal, agora vamos fazer isso. Por que a gente não muda? Então, assim, a gente tem que estar aberto a ouvir outras opiniões, a ouvir outras pessoas e a aprender. Eu acho que isso é fundamental. A gente está aberto a aprender. E, assim, os que eu apresentei para vocês de aplicativo, gente, procurem. EducaPlay é muito bom. O WordWall é muito bom, assim, o WordWall mesmo que você não queira criar um jogo, às vezes lá tem vários jogos sobre os temas, é um jogo muito utilizado por professores, é uma plataforma muito interessante, muito interativa. Tem vários filmes, essas séries que eu passei para vocês, depois eu posso até colocar um nome no chat. Que abuso é esse, que exploração é essa? A série da família Vila César também, que é muito, muito, muito legal, que foi o desenho que eu mostrei para vocês, são curtíssimos, cara, dá para você levar para a sala de aula, mostrar para os seus alunos. Tem várias coisas que você pode trazer. Você pode fazer análise fílmica com seus alunos. Você pode pegar um filme longo. Vou dar um exemplo de um filme que eu peguei, que eu apresentei no TCC. Não vou falar de todos, vou falar de um, porque são muitos. Porque, né? Eu quero publicar um livro com o TCC com a Rose. Então, assim, Confiar é um filme muito interessante e fala sobre violência sexual. Você pode pegar, por exemplo, um trecho daquele filme, trazer para os seus alunos e startar um diálogo, uma conversa com eles sobre isso. A análise fílmica é um recurso interessante que você também pode usar, um recurso que traz tecnologia, né, ali a tecnologia, e você pode trazer debate, pode trazer questões, pode propor jogos. O que vocês fariam? Né? Assim, trazer desafios para a sala de aula para que os alunos se sintam estimulados, porque não tem como a gente esperar que eles cheguem, eles vêm de um mundo totalmente conectado, totalmente assim, caótico, entre sala de aula, sentem na cadeira, assistam a aula e fiquem lá sentados assim. Não vão ficar. A sala de aula tem que ser dinâmica, tem que ser interativa. Bom, essa é a minha epígrafe, né? Efetivamente, a principal tarefa da educação sexual é substituir a monótona atitude de curiosidade pelas coisas de sexo por uma atitude nova de respeito e inteligência. Isso é muito importante, cara, que é muito comum a gente chegar, né, para adolescente, para criança, se falar algo sobre sexo ou sexualidade, eles rirem, eles ficarem tipo, você quer? Mas mostrar para eles que não precisa rir. Pode rir. O livro que eu li sobre educação sexual fala justamente sobre isso. Tem piada sobre sexo que a gente pode fazer também. A gente pode brincar com adolescente. Só que, assim, a gente tem que trazer também seriedade. Uma situação que aconteceu na minha escola essa semana, eu achei tão engraçado. A diretora, não, a coordenadora falou, né? Que encontraram 2 camisinhas no banheiro da parte do ensino médio. 2 camisinhas. Ela falou, quando eu vi, fiquei estática. Não sabia o que fazer. Eu acho que foi só uma brincadeira dos adolescentes. E morreu ali. Eu acho que foi só uma brincadeira. E acabou. Cara, isso não era uma janela? Não podia ser conversado com ele. Não sobre isso. Não falar, quem foi que fez? Não. Mas, cara, vamos conversar sobre isso? Pô, se encontrou camisinha? Vamos falar sobre prevenção. Vamos falar sobre cuidado, sobre autorrespeito, sobre se autogovernar, sobre escolher quem é a pessoa certa, quem não é. Cara, porque olhar e ignorar não vai mudar nada. Provavelmente daqui a pouco vão aparecer mais camisinhas no banheiro, porque mas a escola não fez nada em relação a isso. Então, assim, eu achei um momento, eu não falei isso, né? Mas eu achei que era uma janela que ela poderia ter utilizado, né? Não para perguntar quem foi, não, mas
cara, vamos trazer esse tema para eles, porque às vezes eles nem sabem como usar um preservativo. A gente tem que trazer para eles que eles têm locais certos, eles têm momentos certos, eles têm pessoas certas, eles têm que saber explorar a sexualidade deles com responsabilidade. Então, assim, ela foi trazendo vários temas, mas não, ela manteve aquela atitude, tipo, caramba. E provavelmente não vai fazer nada, não vai trazer esse tema para eles. Mas eu pensei, cara, era o que eu faria. Eu ia tentar sentar com eles e conversar. Às vezes, nessa conversa, ela ia voltar para a sala dela e os adolescentes que fizeram, se alguém fez realmente, iam chegar e iam falar, olha, aconteceu isso, isso e isso. Por quê? Porque eles iam se sentir abertos a isso. Eu vejo que a escola é um lugar que eles podem falar sobre isso, que é um lugar seguro. Não é um lugar que vai acobertar? Tipo, não vai. Né? Aconteceu alguma coisa? Não vai acobertar. Mas é um lugar que eles podem falar sobre isso sem se sentir envergonhados, sem se sentir constrangidos, né? Porque às vezes a gente associa essa coisa de adolescência, né? Adolescência, se interessa em sexo, é rebeldia. Não é rebeldia, cara, entendeu? A gente tem que trazer essas temáticas relacionadas à sexualidade porque isso faz parte da vida deles. Então, falar, não é rebelde, não é assim que funciona. Pelo menos não na minha concepção. Agora, né, que passou um pouco, eu vou mostrar para vocês, gente, o vídeo. Muito, muito legal. Bem curtinho, bem curtinho. E eu vou mostrar para... Deixa eu cortar aqui, que é meu temporizador, acabou meu tempo. Eu vou disparar com mais live. Está até na pausa já, professora, eu não vou nem demorar. E eu vou compartilhar um vídeo para vocês, bem curtinho. Gente, veja esse documentário, Um Crime Entre Nós. É um documentário do Instituto Liberta, em parceria com o Instituto Alana. Muito, muito bom. Fala sobre a exploração sexual, o abuso sexual, mas voltado para meninas, vai falar de meninos também, e a forma como a gente pode abordar isso na escola. Tá? Eu vou colocar para vocês. Tá? Só um instantinho. Espero que vocês estejam gostando. Ana, eu estou escrevendo o que você está falando, a plataforma. Coloquei alguns livros que você citou, do Pipo Fifi, né, que é básico. Coloquei também o De Onde Vêm os Bebês, enfim, coloquei algumas indicações aí. Até o livro da Furlane, que está na biblioteca virtual, e que ela dá algumas dicas, né, de atividades para trabalhar com criança, enfim, e que façam a disciplina, né, de educação sexual. Mas eu vou falar daqui a pouquinho, a gente fala mais um pouco. Tá bom, posso compartilhar aqui a tela? Já está aparecendo o vídeo para vocês? Posso abrir? Está sim, está sim. Tá, é desse documentário, Instituto Liberta com o Instituto Alana. Para vocês. Todos os espaços podem ser espaços de prevenção, mas, sobretudo, o espaço da escola hoje é um espaço privilegiado. É um espaço onde a gente deve ter um investimento nessa prevenção. Acho que antes de falar de temas conteudistas como geografia, matemática, a gente tem que começar a falar de cidadania, de gênero, de relações de poder, como é que essas relações de poder devem ser trabalhadas na escola e em casa, como é que se educa um menino e uma menina, como é que se respeita um menino e uma menina, uma adolescente e uma adolescente, porque muitas vezes nós não sabemos fazer isso. Pode entrar, gente, cada um sentando no seu lugar. Vamos lá? Então, vamos aprender as partes íntimas do nosso corpo. Todas elas vocês precisam conhecer. O que são as partes íntimas do nosso corpo? Peito, as partes íntimas. Bumbum, ela falou vulvinha e falou também o quê? Pênis, muito bem. Quando uma criança se apropria de conhecimento, quando uma criança se apropria de informação, que ela sabe o que é o corpo dela, que ela sabe o que ela quer brincar, ou ela quer desenhar, ou ela quer abraçar o pai, ela tem que saber como é que o corpo dela se limita ou avança no espaço. Dar as mãos para um adulto conhecido e atravessar a rua. Sim. Pode? Pode. A gente pode, conhecido? Sim. Ninguém pode te beijar ou te abraçar à força, sem você permitir. Não. Pode ou não pode, gente? Não. Uma vez eu estava indo na esquina perto da minha casa. Aí o carro preto estava... Eu pensava que ele ia passar direito. Mas quando eu estava andando, ele me chamou para dentro do carro e eu corri para contar para o meu pai. Tá vendo? Pensar em enfrentamento à violência é pensar em desenvolver habilidades de autoproteção na criança, mas é pensar também em como fortalecer os adultos que cuidam das crianças. Nesse sentido, a gente tem a importância de trabalhar com a escola, com as igrejas, com as organizações comunitárias. Todo mundo que cuida da criança precisa ser capaz de lidar com essa questão. As medidas de autoproteção são importantes, mas não são suficientes.
porque a criança precisa dessa rede realmente de proteção, dessa aldeia que o protege. Né? É preciso que a escola esteja conectada com a comunidade, com essas instituições. É preciso que essas instituições trabalhem juntos, né, e se fortaleçam. Falar de gênero e sexualidade no ambiente escolar é fundamental, porque na escola é o lugar que a criança ou adolescente mais socializa, faz muitos amigos e amigas. Potência que tem de construir com meninos e meninas uma discussão sobre sexualidade, sobre gênero, é que meninos e meninas começam a ter outro tipo de relação. Os meninos começam a entender que falar de masculinidade é necessário, é importante, é fundamental, pela vida das meninas e pela deles. As meninas começam a montar coletivos. Isso é muito bom. Cadê a comida aqui nessa casa? Não tô vendo comida. A conversa, o acolhimento é sempre para nós aqui o melhor caminho para a gente ir descobrindo o que está acontecendo. O projeto Meninas Mulheres tem essa perspectiva e de dar repertório para essas meninas do lugar delas na sociedade, como elas têm que se colocar, o que as agride, o que as desrespeita e como elas podem lidar com isso. É chamado de concreto? Então, Ainda tem isso? ainda tem. A gente... Algumas pessoas mexem com as mulheres pelo fato da roupa, pelo fato da maquiagem. E isso não define o caráter de uma mulher. Então, a gente vive isso no dia a dia. Eu acho que a gente não devia se acostumar com isso, até porque isso é errado. A gente também percebe que elas estão começando a desenvolver a ideia da sororidade, sabe? De me preocupar. Elas usam sempre uma frase, né? Que todo ato de luta é um ato de amor. Mulheres têm medo, porque existe agressão, estupro e outras coisas. É difícil para nós mulheres. Eu vou dar pausa, porque senão fica muito grande. Mas na continuidade do vídeo, mostra um projeto que é feito com os meninos, que também é muito legal. Gente, assistam esse documentário. Vou colocar o link para vocês. Documentário Um Crime Entre Nós. A continuidade mostra um projeto de meninos, que o professor pergunta, mostra um boneco para ele sem nada, e pergunta: o que falta nesse boneco para ser homem? Aí os meninos vão falando, ele conversa com eles. Bem legal, gente, vale muito a pena. Assistam, vou colocar o link. Eu não vou compartilhar de novo minha tela, mas no final é só um obrigada com uma flor para vocês e as minhas referências. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa ter passado do tempo. Eu passei por vocês. Ótimo. Espero que vocês tenham Ana, gostado. você é sempre muito boa, muito clara. Pena que a gente não tem tempo para falar tudo que deveria falar, né? Porque são muitas informações. Mas eu acho que você conseguiu sintetizar aqui nessa apresentação de hoje a relevância do tema, e aí eu só vou chamar a atenção para a gente finalizar, né? Até se eu posso finalizar depois da apresentação esplendorosa da Ana, mas assim, para a gente refletir, nós como educadores, independente da faixa etária, se você é professor de educação infantil, se você é professor do ensino médio, do Fundamental 1, ou do Fundamental anos iniciais ou anos finais, né? A gente está preparado, porque a gente está falando tanto de tecnologia. A Ana trouxe a questão da tecnologia, trouxe a questão de plataformas, jogos, livros, documentários. A gente tem muita coisa, né, Ana, na internet, que à disposição do educador. Mas, primeiro, como a Ana falou, só ratificando o que ela colocou, a importância da gente aproveitar essas oportunidades e não fingir de conta que não está vendo, fingir de conta que isso não é uma realidade social, né? E a gente precisa fortalecer a autoestima desses nossos estudantes, principalmente os adolescentes, né, que entram naquela fase de turbulência, mas isso começa lá atrás, as colegas já colocaram, lá no bebezinho, quando você está... Aliás, começa no ventre da mãe, começa na relação sexual da mãe para poder gerar aquela criança, já começa a educação sexual aí, né? Mas, enfim, começa com as crianças desde pequenininho,
E principalmente na adolescência, quem lida, né? Temos muitos professores aí de educação de ensino médio fundamental 2, então é importante a gente dialogar, estar aberto, mas para isso, além de querer, a Ana chamou a atenção para uma coisa que eu acho extremamente importante, a gente precisa ter formação, a gente precisa se sentir seguro, porque são diversas situações, a Ana citou um exemplo de você se deparar com o desenho de uma criança, onde ela mostra, né, Ana, o tio, o que o tio fazia com ela. Eu também eu disponibilizei um desenho na minha aula, que a criança desenhou a boca dela e uma setinha no membro do pai. Então, assim, mas aí, eu, como professor, vejo isso, o que eu faço? Qual é a minha ação? Qual é a minha atitude? Né? Então, eu tenho que estar preparado para isso. E eu acho que essa foi a mensagem que a gente deixou aqui para vocês, né? A importância da gente estar preparado sempre para lidar com a diversidade de situações e com o nosso papel educacional, né? Nosso papel como educador. E educador na dimensão humana. Quando eu falo numa educação para a vida, eu estou falando numa educação, não uma educação instrumental, mas uma educação de formação humana, onde eu formo o sujeito, que foi a fala inicial da Ana, em todas as suas dimensões. E a sexualidade é uma dessas dimensões. Parabéns, Ana, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Gente, a Ana vai estar com a gente novamente na sexta-feira. A gente vai ter um debate às 10 horas, né, Ana? Confirma para mim. É às 10? Anota. Isso, professora, às 10 horas. Isso, vai ser um debate. A gente vai trabalhar também um clipe que eu trabalhei com eles até nessa disciplina também, que aí a gente vai falar sobre diversidade, empatia, e é um tema também bem interessante que eu convido todos vocês, se tiverem disponibilidade, para poder assistir. Tá bom? Professora, eu estou mandando um link aqui para eles de uns modelos de jogos de tabuleiro do Google. É só ótimo. Pode botar aí. Obrigada, tá, pessoal? Obrigada pela presença. Deixa eu ver agora aqui. Todo mundo assinou aí a lista de presença. Nós estávamos com mais de 90 participantes na live. Obrigado pelo envolvimento de todos. Obrigada, Márcia, por estar aqui conosco. E vamos encerrar, então. Vou parar a gravação aqui. Ana, você quer dizer mais alguma coisa? Beijo para todos e todas. Boa noite. Eu quero dizer que eu adorei, gente. Eu ficaria mais, adoro falar. Compartilhar a tela com vocês, mostraria os aplicativos, as coisas. Eu adoro. A Rosa, eu ficaria mais, a Rosa está me apressando, mas eu compartilharia com vocês. Eu abro a tela, eu mostro, mas a Rosa sabe, a Rosa, né? Difícil. Tô brincando, professora. Mas aí... A gente, como professores, tem que saber adequar, né? Olha o nosso planejamento. Tempo, objetivo, conteúdo. Alguém falou aqui que não assinou a lista de presença, disponibilizei aqui de novo. Deixa eu ver quem foi que falou aqui. Cadê? Eu não assinei a lista. Elisa, disponibilizei o link aí para você de novo. Fernanda também. Obrigada, Fernanda. Obrigada, tá, pessoal? Boa noite. Vou parar a gravação aqui. Obrigada.